Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Onde Estão os Outros 9? Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Farley Monteiro Filho. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que você, segundo a sua generosidade, a sua bondade e a sua preocupação com o próximo, que vocês possam compartilhar essa nossa mensagem. Sempre reforço isso, não porque sou eu que estou falando, eu não tenho nenhuma formação teológica, nada disso. A solicitação é, porque todos os dias nós lemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela não volta nunca vazia. Então, se você compartilhar, outras pessoas poderão usufruir dos benefícios de ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, compartilhe, acione o sininho, deixe uma mensagem e eu agradeço demais. Vamos orar? Senhor Jesus, que hoje, principalmente, nós possamos aprender essa mensagem sobre gratidão. Que tenhamos corações gratos, que possamos reconhecer tudo o que o Senhor tem feito por nós. É em teu nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, hoje nós vamos ler Lucas 17, de 11 a 19. É quando Jesus, ele cura 10 leprosos. Mas apenas um deles, um samaritano, aquele que os judeus nem se davam, né? Ele volta para dizer obrigado. E a pergunta de Jesus é a seguinte, não curei 10, cadê os outros? Onde estão os outros 9, né? Então essa é a mensagem central da passagem, né? Onde estão os outros 9? Bom, o texto vai mostrar que muitos recebem bênçãos, mas poucos de nós reconhecemos e agradecemos. Então, a gratidão é uma resposta essencial à graça. Não podemos deixar de ser gratos. Bom, outra coisa muito importante é que Jesus não apenas cura fisicamente, mas ele declara para aquele homem samaritano, a tua fé te salvou. Isso indica que a fé e o reconhecimento trazem uma cura mais profunda, que é a cura espiritual. Então, é fé e salvação. São, assim, intimamente ligados. Bem, os 9 representavam o quê? A tendência que a gente tem de buscar apenas benefícios imediatos, né? Então, eles ensinam isso pra gente. Quando eles vão embora e não agradecem, a gente se lembra que a gente tem mesmo essa tendência de receber o benefício, e dar no pé, sem cultivar um relacionamento com Deus. Bom, moral da história. O único que voltou era um estrangeiro. Um cara que nem era judeu. Olha só, e ele voltou. Isso reforça o quê? Que a graça de Deus, ela não está limitada a um grupo, a uma religião, a algumas pessoas. Mas ela se estende a todos. A graça de Deus é a graça da inclusão. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Bem, moral da história. Qual é a aplicação prática desse texto para a nossa vida? Que muitas vezes a gente recebe bênçãos diárias, saúde, sustento, proteção, mas a gente esquece de agradecer. Outra coisa é, onde estão os 9? Então, esta pergunta, até hoje, ela está ecoando, né? Porque ela nos convida a refletir. A gente é parte daqueles que agradecem ou somos parte daqueles que apenas recebem a bênção e se mandam? Então, a verdadeira fé, ela expressa gratidão e reconhecimento, não apenas pedir. Tá bom? Então, vamos ler o nosso texto. O nosso texto está em Lucas 17, 11 e 19. E diz assim,
Bom, Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estavam entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles paravam de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha pena de nós! Jesus os viu e disse: Vão e peçam ao sacerdote que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, ele voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus lhe disse: Os homens que foram curados eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Amém? Bom, irmãos, então o texto chama-se Onde estão os outros 9? E o versículo escolhido é o 17, que diz: Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Bom, e a pergunta que não quer calar é: você sabe ser grato diante das coisas que lhe acontecem? Você tem esse discernimento? Jesus estava indo para Jerusalém quando ele encontrou 10 leprosos que estavam ali clamando por misericórdia. Ele falou: vai lá para os sacerdotes, e no caminho, como a gente acabou de ler, eles foram curados. Mas só um voltou para agradecer. A gratidão desse um que voltou para agradecer revelou o quê? Um coração que reconheceu a sua pequenez diante de um Deus tão maravilhoso, tão grandioso. Os outros 9 estavam tão tocados, tão maravilhados com a bênção, que eles se esqueceram de olhar para o abençoador. Ah, nossa, eu tô curado. E foram embora. Até esqueceram de Jesus. E a ingratidão deles impediu o quê? Que eles pudessem ter uma experiência mais profunda com Jesus Cristo. Que eles pudessem estar conectados com Ele. E nós? Quantas vezes nós também nos fixamos no que ainda queremos e deixamos de valorizar o que Deus já fez? A gratidão permite a gente enxergar além das circunstâncias, ampliando nossa visão para tudo que Deus está realizando. Aquele samaritano, aquele estrangeiro, ele não apenas agradeceu, mas ele se ajoelhou aos pés de Jesus, ele se prostrou, louvando em alta voz. Ele entendeu que a maior bênção, a maior dádiva não era apenas a cura física, mas o encontro com Jesus Cristo, o encontro com o Messias. Que a gente possa cultivar um coração grato, reconhecendo a grandeza de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Não é sobre o que recebemos, mas sobre quem nos dá. Agora eu termino deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que temos que ser gratos, para nós o abraço vai sempre dar certo. Não tem como não abraçar. Ó, lembra que temos um versículo também, que é para decorar, o versículo desse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Bem, agora eu termino deixando a frase de Augusto Nicodemos, o irmão Augusto, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda.